Sejam bem-vindos e bem-vindas, estudantes da EJA, a mais um programa Saberes em Casa. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. No nosso último programa, nós tratamos sobre a árvore dos sonhos e as questões de tempo. Vocês lembram? Nós desenhamos uma árvore, colocamos as raízes, colocamos as folhinhas. Nas folhinhas a gente colocava os nossos desejos e nas raízes a gente colocava aquilo que nós precisávamos alimentar para que a gente conseguisse concluir os nossos desejos. E aí essa situação que está acontecendo agora, a questão da pandemia, do Covid-19, muitas vezes parece que ele interrompe os nossos sonhos. Só que isso não pode acontecer. Não é uma parada e nem uma interrupção. Você deve ser persistente e continuar. E por conta dessas situações, a gente vê um lado mais positivo. Por exemplo, estamos aprendendo o tempo todo, inclusive com estas situações. E a proposta de hoje é exatamente essa. Hoje nós vamos falar sobre vírus. Meu Deus, o que é vírus? Vírus são seres muito pequenininhos. Pequenos, a gente não enxerga a olho nu. Não dá para eu ver aqui o vírus. Não dá para ver se tem vírus aqui em cima da minha mesa, não dá para ver se tem vírus aqui no ar. Só conseguimos ver um vírus com um microscópio. Então, vamos entender essa lógica? Para que a gente possa enxergar, estudar, analisar um vírus, nós realmente precisamos de um aparelho chamado microscópio. Esta imagem que você está vendo são de alguns vírus. Ela está ampliada muitas vezes no microscópio. Os vírus são tão pequenos que mesmo com o microscópio eu preciso ajustar essa ampliação para que eu possa identificar esses vírus. Percebeu aí a importância de estarmos sempre atentos às questões do protocolo de higiene que nos ajuda a prevenir contra a contaminação do Covid-19. A gente não consegue enxergar esses vírus, a gente não sabe se a gente tocou em alguma coisa que está contaminada com esse vírus, a gente não sabe se alguém espirrou aquele momento e aí o vírus ainda está pairando pelo ar. Por isso que aglomeração, enfim, distanciamento são coisas muito importantes. O uso da máscara, o uso do álcool gel são extremamente importantes. E como eu disse, o vírus ou qualquer vírus, eles são tão minúsculos que a gente precisa de um aparelho chamado microscópio. O microscópio é esse aparelho que nós vamos ver agora. Então, pessoal, este aqui é o microscópio. Certamente alguns de vocês já devem ter visto essa imagem em livros, na internet ou até mesmo em programas de exame, geralmente exames de sangue, ou programas de TV, filmes de TV, onde aparecem cientistas pesquisando sobre a questão de vírus, procurando, enfim. O microscópio possui lentes muito potentes e aumenta inúmeras vezes o tamanho da imagem que nossos olhos não conseguem enxergar. Acredita-se que ele tenha sido inventado no século XVI por um holandês chamado Hans Janssen e seu filho Zacarias. O Hans e o seu filho Zacarias, eles eram fabricantes de óculos naquela época. Depois, com o passar do tempo, o microscópio foi sendo aperfeiçoado. Então, lembrou o que é o microscópio? Ou conheceu o que é um aparelho chamado microscópio? Legal! Agora, nós vamos assistir um vídeo da professora Rafaela Lima, professora de ciências. Ela trouxe muitas contribuições nos programas anteriores sobre ciências. Vamos lá? O estudo dos micro-organismos e das células só foi possível a partir desse instrumento aqui, microscópio. Porém, muitas pessoas pensam que a gente só tem um tipo de microscópio. É o que a gente imagina, um perfil, só que na verdade existem vários tipos. Com o avanço da tecnologia, novas técnicas foram sendo desenvolvidas, o que possibilitou um estudo muito mais preciso dos micro-organismos e das células, detalhes de células, organelas, membranas plasmáticas. Porém, isso só foi possível com outros tipos de microscópio. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de microscópio, além, claro, do clássico microscópio óptico. Vem comigo!
E eu estou aqui com o microscópio óptico, que é o clássico nos estudos sobre células. Dá para ter um estudo mais aprofundado sobre células a partir desse aqui? Não, porque o aumento dele, a gente tem aqui as várias objetivas, a gente vai regulando, e aí com a troca das objetivas, a gente pode ter um aumento de 40 até 1000 vezes da amostra observada. E que tipo de amostra pode ser observada? Como vai funcionar isso? A técnica mais comum com o microscópio óptico é chamada de campo claro, onde a luz ela vai atravessar a amostra. Então, essa amostra ela é preparada com cortes finos, a gente chama de lâminas histológicas, que elas vão ser colocadas aqui e a luz vai atravessá-las. E a gente vai conseguir, então, observar. Então, para a observação de tecidos humanos, epitelial, muscular, a gente vai conseguir observar aqui, além de micro-organismos. Ele é muito utilizado, tanto no laboratórios, análises clínicas, laboratórios de pesquisa e também para estudo básico em universidades e até mesmo em escolas. Então, esse aqui é o microscópio óptico básico. Porém, para a gente ter um estudo mais aprofundado, a gente precisa então usar instrumentos mais desenvolvidos. E esse aqui é o microscópio eletrônico de varredura mais avançado, de duplo feixe. Quando a gente fala de microscopia de varredura, a gente está desejando uma análise da superfície da amostra, com muita precisão, com aumento de milhares de vezes, com uma aparência tridimensional. Esse, que é o de duplo feixe, ele vai destruindo as porções superiores da amostra de forma a ir analisando em camadas o material e forma uma imagem tridimensional. Então, assim, o alcance, quando a gente compara a microscopia óptica, aquele microscópio tradicional, com um de varredura, e esse ainda de duplo feixes, é um nível de precisão de observação muito maior. Então, a gente vê que tem o sistema integrado aqui de computador, né? Tem que ser a produção dessas imagens digitais e o uso disso, até porque o aumento é muito grande, o uso é muito amplo. Além da análise de materiais biológicos, para toda a parte de nanopesquisa, indústrias de metalúrgica, farmacêutica, indústria têxtil, material, toda essa análise mais precisa, ele vai conseguir analisar. Porque além de análise de superfície, ele ainda consegue analisar a composição do material. Então, isso aqui é hard nível de tecnologia aí na área da microscopia. Já esse aqui é o microscópio confocal, que na verdade ele é um sistema eletrônico integrado, onde aqui o microscópio ele vai ocupar a configuração central, os computadores para fazer o processamento e armazenamento, geração da imagem, mas o que vai ocorrer é a passagem, tem um sistema de lasers aqui. E esse laser ele vai ser emitido, vai passar pela imagem e vai formar então essa imagem assim, que pode ser tridimensional. E aí essa imagem é corada previamente com um corante fluorescente, para que seja visualizado aqui no confocal. Então assim, forma aquelas imagens lindas, fluorescentes, super nítidas assim. E aí dá para utilizar ele para estudo tanto de materiais de amostras vivas ou de amostras fixadas, além de estudos de moléculas, de estudos de células, de tecido, com uma imagem assim, com uma precisão e uma nitidez bem interessante. Vale a pena aí, joga aí no Google imagem de microscópio confocal para você ver assim a beleza dessas imagens. Então, já viu que é bem diferente, né? Porque esse aqui já vai usar o sistema de laser para a produção da imagem. Diferente daquele outro de microscópio de varredura que a gente viu com duplo feixe. Então, assim, são tecnologias, técnicas diferentes que permitem uma amplitude de informação e de dados muito legal. Já esse aqui é o microscópio invertido. O que muda, né, é que a parte da luz e o condensador está nessa parte superior. E não como a gente viu lá no microscópio óptico, onde a luz ela vem de baixo para cima. E aí ele é muito utilizado para amostras vivas, até para organismos vivos, uma amostra mais in natura, para meios de cultura. Então a gente vai fazer, né, a observação e o meio está aqui. O que é muito utilizado hoje são as garrafas de cultura. Porque aí as amostras elas são colocadas aqui e não há contaminação com o ambiente externo. Tem membranas aqui que faz o controle de gases, né? E uma área que utiliza bastante esse tipo de microscópio, o invertido, é a área da fertilização in vitro. Porque se há demanda de qualquer micromanipulação, o ideal então é esse tipo de amostra. Então a gente viu, não tem o tipo de corante, eu não vou ter que fazer um trabalho com corante necessariamente, como a gente viu em outros.
consigo trabalhar para fazer contagem manual e até algo mais natural. Então perceberam aí a diferença desse? E por último, e não menos importante, o microscópio eletrônico de transmissão, essencial à citologia, o estudo das células, membrana plasmática, organelas citoplasmáticas, e ele tem assim um aumento surreal. Ele vai conseguir ver detalhes dezenas de milhares de vezes maior do que era reconhecido lá com aquele microscópio óptico, aquele comum. Aquele foi muito importante? Foi e é, mas esse aqui permitiu um alcance muito maior. Ele é muito utilizado em pesquisas, por exemplo, de virologia, para estudar vírus, muito pequeno, nem célula tem, nanotecnologia, pesquisas com câncer, pesquisas na área da citologia. O uso é muito amplo. E como é que vai funcionar? Nessa estrutura aí que você está vendo, vai ser emitido um feixe de elétrons. E esse feixe de elétrons vai atravessar a amostra, uma amostra ultra fina, corada com metais pesados. Tanto é que o resultado, a imagem, ela fica em tons de cinza. Não fica colorida como o outro que a gente viu, porém com uma riqueza de detalhes muito grande. E nesse microscópio eletrônico de transmissão só é possível analisar amostras fixadas. Não dá para fazer um estudo com células vivas, até pela intensidade dessa passagem dos feixes de elétrons. Que legal, hein, pessoal? Aprendemos aí um pouco sobre o que é esse aparelho chamado microscópio e o quanto ele é importante nessa contribuição para o avanço do estudo das ciências da saúde. Bom, então entendemos que quando nós falamos de enxergar um vírus, nós precisamos da utilização do microscópio. Você sabe o que significa a palavra vírus? A palavra vírus, ela vem do latim e significa veneno. Veneno, ninguém quer, né? Pois é. Existem algumas doenças, outras doenças que a gente conhece, que já combatemos no passado, ou que sabemos que pessoas próximas a nós tiveram, que são também provocadas por vírus. Por exemplo, a gripe. Eu vou ler aqui mais algumas. A catapora, ou varicela, cachumba, febre amarela, hepatite, rubéola, sarampo. Agora vamos refletir sobre esse vírus do qual estamos lutando há mais de um ano contra ele, o Covid-19, ou um outro nome que é o SARS-CoV-2, ou simplesmente coronavírus. Não importa o nome científico ou como ele está sendo chamado. O que realmente importa saber, ou já se sabe, é que esse vírus é causador de uma doença respiratória variável que pode se manifestar como um resfriado comum ou como uma pneumonia fatal. Sabemos que em cada pessoa ele age de uma maneira diferente. É claro, não podemos brincar ou desmerecer esse ser invisível. Então, você que está me assistindo aí, do outro lado, você pode perguntar assim, ué, mas só se fala de Covid? Sim, precisamos insistir nessa conversa. O vírus, o Covid, ele está matando muitas pessoas. A gente precisa estar alertando as pessoas do nosso convívio, estar sempre atento a essas informações. Por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas para você. Responde aí. Você tem visto pessoas na rua sem máscara? Você percebe se as pessoas do seu convívio, as pessoas da sua rua estão, da onde você mora, estão se cuidando? As pessoas do seu trabalho estão se cuidando? Você tem visto por aí, por onde você anda, na sua rotina do dia a dia, pessoas compartilhando copos, compartilhando cigarro, compartilhando talher? É bem complicado, né? A última pergunta. E você?
Como você tem se cuidado? O que você tem feito quanto a isso? Pois é, pessoal, é muito importante que você continue mantendo esse debate com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas próximas a você. Isso também é uma forma de prevenção. Muitas pessoas ainda não acreditam que esse vírus é tão letal assim. Muito bem, galera da EJA, estamos chegando ao final de mais um programa Saberes em Casa. Muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. Se cuidem bem e até o nosso próximo programa.